Dois estudos, Sheila, realizados com vacinados em São Paulo pelo grupo Vebra Covid-19, que reúne pesquisadores brasileiros e estrangeiros, trazem novos dados aí sobre a Coronavac e a vacina Oxford da AstraZeneca. Um dos estudos, mostrou que a Coronavac reduziu em 41% os casos sintomáticos da Covid em idosos com mais de 70 anos aqui no estado de São Paulo. Esse levantamento foi feito com 40 mil pessoas e apontou que a vacina produzida pelo Instituto Butantan derrubou as hospitalizações em quase 60% e levou as mortes pela doença a uma queda de 71%. Outro estudo também do mesmo grupo apontou que as duas doses da vacina Oxford da AstraZeneca oferecem uma proteção de 93% nos casos de mortes, 87% nos casos de internação e 77% para os casos sintomáticos. A pesquisa analisou os dados de moradores do estado com mais de 60 anos e a gente vai repercutir um pouco esses números. Já estamos aqui na linha com o Dr. Júlio Croda, médico infectologista, um dos responsáveis aí pelos levantamentos, professor e pesquisador da Fiocruz. Doutor Júlio, primeiro desculpa aí pela demora, acho que foi o fuso horário, né? A gente acabou estendendo um pouquinho aqui a conversa com o nosso repórter lá no Japão, mas muito obrigado por atender aqui a Band News FM, o Band News São Paulo mais uma vez, tudo bem? Tudo bem, Ivan, tudo bem, Sheila, é um prazer estar com vocês, divulgando boa notícia agora, né? Divulgando que as duas vacinas que nós temos protegem contra a variante Gama, né? Então, vamos comemorar esse resultado e incentivar as pessoas a completar o seu esquema vacinal. E essa é a primeira conclusão que a gente pode tirar desses dois levantamentos, doutor Júlio, não só sobre a eficácia da vacina, que muita gente ainda contesta, questiona, por mais que a gente bata na tecla, né, de que a vacina funciona e traga dados, levantamentos, falamos de Serrana, por exemplo, aqui há pouco, né, que tem excelentes números também da vacinação em massa, mas os estudos também reforçam essa importância de se vacinar tomando as duas doses. A gente tem um número muito grande, né, de gente que não voltou para tomar essa dose de reforço, né? Sim, Ivan, no Brasil são 4 milhões de brasileiros que não retornaram para a segunda dose. E tanto na avaliação da Coronavac acima de 70 anos, como da AstraZeneca acima de 60 anos, é necessário a completude do esquema vacinal, é necessária a segunda dose para você ter essa excelente proteção, principalmente para a hospitalização e óbito, que foi visto no estudo. Uma dose só não garante essa elevada proteção. Então, a gente faz um apelo, se você tiver no seu dia, na sua semana, se programe, vá ao posto de saúde e tome a sua segunda dose. Doutor, queria perguntar aqui, primeiro sobre a Coronavac, né? Muita gente ainda, até agora, fica receosa em relação aos percentuais de eficácia, tem até algum tipo ainda, né, de propaganda negativa em redes sociais e tal. Os dados obtidos nessa pesquisa sobre a Coronavac apontam para o que exatamente? Para uma boa vacina, portanto? Apontam para o propósito de qualquer vacina do Covid nesse momento, que é prevenir hospitalização e óbito. E até o momento a Coronavac cumpriu esse papel, né? Ela preveniu nos idosos acima de 70 anos, muito acima de 80 anos, um número importante de hospitalização e óbito, né? Se a gente lembrar, um tempo atrás, no início de janeiro, essa era a vacina que nós tínhamos no momento, e salvou muitas vidas essa vacina. Então, assim, quando a gente apresenta esses resultados e mostra que as duas vacinas apresentam uma efetividade similar na prevenção de hospitalização e óbito, traz uma boa notícia, tranquiliza a população, mas lógico, né, a gente vai ter que fazer mais estudos para todas as vacinas, né? A gente não tem, por exemplo, dado acima de 80 anos para Pfizer e a variante Gama. Então, a gente não vacinou com Pfizer essa população no Brasil, então não tem como a gente estimar essa efetividade. Então, é importante que a gente mantenha a vigilância, continue fazendo os estudos, identifique o melhor momento no futuro, eventualmente, para uma revacinação, identifique o melhor grupo. Nesse momento, nós não temos nenhuma evidência disso. A evidência que nós temos é que as duas vacinas funcionaram nesses primeiros 6 meses muito bem. O senhor está falando da variante Gama, é a cepa P1, né, a de Manaus? A P1 de Manaus, né? A OMS agora utiliza essas letras gregas, né, justamente para não ficar uma variante associada a uma cidade, a uma população específica, de alguma forma rotula, né, o Brasil, cepa do Brasil, cepa de Manaus, né?
gera preconceito para quem viaja, para quem vai para outros locais. Pois agora o que se fala muito é sobre a variante Delta, né? Que é mais transmissível e tem alguns sintomas que são diferentes, enfim. Já se sabe também, em relação aos estudos que temos, algo em relação a essa variante, doutor? E queria saber se a P1, né, a Gama, continua sendo a grande preocupação aqui no Brasil, porque a gente entrevistou outros especialistas também, sempre que a gente falava de variante Delta, a resposta era, não, mas a gente precisa ficar ligado nessa cepa P1 aí, porque essa é a que mais temos aqui no país e tudo. Esses estudos levam em consideração as variantes, o que a gente pode falar também de futuras campanhas de vacinação, né, para conter essas mutações aí que acabam acontecendo, a gente sabe que acontece. Ivan, em relação à variante Gama, ainda é 90% de todos os casos no Brasil. A gente tem que ficar atento ao Rio de Janeiro, especialmente, onde existe um aumento expressivo da variante Delta. A gente tem que entender como essa variante vai se comportar no contexto de um país onde a gente já teve muita transmissão pela variante Gama. Vamos ver como vai ocorrer essa competição entre essas duas variantes. Então, o Rio pode nos ensinar muito sobre o futuro, se a variante Gama vai se tornar predominante ou não no país. Por enquanto, a variante Delta vai se tornar predominante. Por enquanto, o que predomina no país é a variante Gama, que surgiu em Manaus. Em relação aos dados de efetividade das vacinas para a variante Delta, saiu essa semana um artigo no The New England Journal mostrando que a vacina da AstraZeneca e a vacina da Pfizer são efetivas para a variante Delta. Entretanto, é necessário 2 doses da vacina, esquema vacinal completo. Então, os dados são bastante similares aos nossos achados, demonstrando para que você tenha uma excelente proteção, é necessário completar a sua vacinação com 2 doses da vacina, tanto para a variante Gama como para a variante Delta. Doutor, o senhor notou, até porque quando a gente fala dessas variantes e da predominância de uma no Brasil, é preciso fazer sequenciamento genético, né? O PCR apenas não aponta, ao que me parece, qual é a variante que a pessoa tem. O Brasil melhorou, conseguiu acelerar, aumentar em volume a quantidade de sequenciamentos genéticos que faz para que a gente tenha a real dimensão da presença dessas variantes aqui no país? Houve um aumento, né, ao longo dos meses, mas um aumento significativo ocorreu no estado de São Paulo, principalmente depois que o Butantan começou a sequenciar um número bastante expressivo de amostras. Então, acho que, do ponto de vista do estado de São Paulo, a cobertura aumentou bastante em termos de sequenciamento. A gente tem uma noção do que está ocorrendo, às vezes com atraso, mas atualmente sequencia um número bastante expressivo. Vamos observar a entrada dessa nova variante Delta no estado de São Paulo, vamos ver como vai se comportar. Mas é necessário mais investimento, é necessário que não só São Paulo ou Rio de Janeiro, onde se encontra a Fiocruz, tenha a capacidade de sequenciar mais amostras, mas todos os estados. A gente sabe que a variante Gama surgiu em Manaus, que tinha pouca capacidade de sequenciamento em janeiro. A gente precisa monitorar com cuidado, entender o surgimento de novas variantes, porque isso pode trazer impacto no aumento de número de casos, de hospitalização e óbito e, eventualmente, diminuição da eficácia das vacinas. Doutor Júlio, para a gente encerrar, em relação à Oxford AstraZeneca, né, a gente tem recebido muitos relatos aqui sobre as reações à vacina. É claro que a reação varia muito de pessoa para pessoa, de organismo para organismo, e isso vale para todas as vacinas. Mas especificamente sobre essa, esse pode ser um dos fatores que levam as pessoas a não irem buscar a segunda dose? Estou retomando aqui um assunto sobre o qual a gente falou logo no comecinho, que é a importância, né, de garantir a imunização completa com a segunda dose, mas como tem muita pergunta das pessoas em relação a essas reações, acho importante falar também sobre isso, doutor. Podem ser, mas a gente tem que explicar e deixar claro, né, para quem não vacinou ou quem não tomou a segunda dose, que essas reações são bem menores na segunda dose, porque o seu organismo já está sensibilizado com a primeira dose. E mesmo na primeira dose, essas reações tendem a ser autolimitadas com duração inferior a 72 horas. Então, para deixar claro, para quem está com medo de tomar a segunda dose por conta de reações adversas,
muito provavelmente você vai ter muito menos reações adversas com a segunda dose, porque o seu organismo já foi sensibilizado. Então, procure o posto de saúde e complete o seu esquema vacinal. Muito bem. Doutor Júlio, obrigado, viu, mais uma vez por atender aqui a Band News FM. É bom quando a gente pode também ouvi-lo sobre notícias boas, né? A gente ainda vai repassar esses dados e noticiar bastante esses 2 estudos ao longo da nossa programação, mas de qualquer forma, te agradeço muito. A gente conversou aqui na Band News FM com o médico infectologista, professor, pesquisador da Fiocruz, doutor Júlio Croda. Um abraço, doutor.